Atenção cooperados e cooperadas do Sicoob Nosso Crédito. Em 10 segundos, daremos início à nossa transmissão. Chegou a hora de conhecermos os resultados da nossa cooperação e contribuirmos para o futuro da nossa cooperativa. Sejam bem-vindos à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Sicoob Nosso Crédito, com transmissão online exclusivamente pelo app Sicoob Mob. A todos os presentes, obrigado pela participação. E a partir de agora, acompanhe conosco a nossa Assembleia. Boa noite a todos. É com imensa alegria que recebemos os associados de forma presencial e virtual na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Sicoob Nosso Crédito. Informamos que o edital de convocação para esta Assembleia foi publicado no site do Sicoob Nosso Crédito em 6 de março de 2025. Informamos também que o relatório de gestão 2024 foi publicado no site do Sicoob Nosso Crédito no dia 25 de março de 2025 e comunicado via SMS no mesmo dia. Também foi realizada a publicação no Jornal do Sudoeste na edição de 29 de março de 2025. O Sicoob Nosso Crédito realizou ainda pré-assembleias nas cidades de Santo Tomás de Aquino, Pratápolis, Itamogi, Jacuí, Passos, Itaú de Minas, Ribeirão Preto e São Sebastião do Paraíso, levando informações e prestação de contas a mais de 2.370 associados. Vamos informar agora a forma de condução desta Assembleia para melhor aproveitamento de todos. A Assembleia será gravada e ficará disponível para os órgãos de auditoria e para o Banco Central do Brasil. Para melhor visualização da apresentação, recomendamos manter o celular na posição horizontal. Empregados, diretores executivos e conselheiros não têm direito a voto. A cada apresentação do item da ordem do dia, será disponibilizado oportunidade para manifestação de dúvidas e esclarecimento sobre o item em questão, sendo que quem estiver presente fisicamente na Assembleia deverá anotar a manifestação e repassar à mesa diretora. E quem estiver presente por meio do app Sicoob Mob deverá enviar a manifestação através do chat do próprio aplicativo. Nossa Assembleia será breve, porém, é importante que todos assistam às apresentações até o final, quando será disponibilizada a votação. Considerando que este edital foi divulgado aos associados por meio de publicação no site do Sicoob Nosso Crédito, não será feita a sua leitura durante a Assembleia, visando agilizar os trabalhos. Para dar início aos nossos trabalhos, apresentamos a composição da mesa e chamamos à frente Senhor Leonardo Lima Diogo, presidente do Conselho de Administração, Vanderly dos Reis Amaral, diretora executiva de negócios, Rodrigo Moura Pimenta, diretor executivo administrativo, e Rogério de Paris Loguércio, diretor executivo de risco, controle e compliance. Senhor Luiz Carlos Pedroso, coordenador do Conselho Fiscal. Registramos ainda a presença dos nossos conselheiros de administração, Dalva Maria de Queiroz, João Carlos Pieroni, Carlos Roberto Maia, Jairo Montaldi, Mozair Ferreira Lara e José Natal de Medeiros. E nossos conselheiros fiscais, Dimar da Silva Costa, Marcelo Domingos Michelato da Silva.
Peço a todos que estão presentes na nossa Assembleia a ficarem de pé para a execução do hino nacional. Das margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, Brasil de um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és ordinário e luminoso, em teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Mas que o Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol das mães, gente, pátria amada, Brasil. Nesse esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florando a América, iluminando ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida nunca anseia mais amores. Ó pátria amada, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o labarucos ventas estrelado, virgem ao verde ouro desta flâmula, traz no futuro e glória no passado, mas segues na justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra dourada. Outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol das mães, gente, pátria amada, Brasil. Convido agora o presidente do Conselho de Administração, senhor Leonardo Lima Diogo, para dar início à Assembleia. Boa noite, muito obrigado, Solange. Para iniciar a nossa Assembleia Geral Ordinária, se faz necessário algumas formalidades. A primeira dela é a nomeação do nosso secretário, que será responsável pela lavratura da nossa ata. Por um critério até do organograma constitutivo do nosso Estatuto Social, eu nomeio nosso diretor de Risco, Controle e Compliance, o senhor Rogério Paris Logres, para fins de secretariar a nossa Assembleia. Senhor Rogério, o senhor está nomeado como nosso secretário. Desta feita, pergunto ao nosso diretor de Risco, Controle e Compliance, agora secretário dessa ilustre Assembleia, se há quórum suficiente para a instalação da mesma.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Sim, agora a quórum, podemos dar início aos trabalhos. Obrigado, Rogério. Gostaria também de agradecer a presença de pessoas ilustres ao cooperativismo, não só de São Sebastião do Paraíso, mas regional. Dr. Matheus Colombaroli, presidente da Unimed São Sebastião do Paraíso, que está presente aqui nesse auditório, abrilhantando a nossa Assembleia. Também, em seu nome, eu agradeço a presença dos comerciantes, empresários, industriais, agricultores, a Associação Comercial, Industrial e Serviços Agropecuária de São Sebastião do Paraíso, que o senhor está também como nosso presidente. Agradeço a presença do Leandro da Cunha Galvão, pessoa que tem uma atividade salutar à frente da Associação Comercial, no que diz respeito à realização da nossa FETEC. Uma feira agropecuária com expansões e critérios hoje regionais, que está auxiliando em muito o desenvolvimento local. Quero registrar e agradecer a presença do nosso Conselho de Administração, nossos conselhos fiscais, nossos cooperados aqui no auditório da nossa cooperativa. Muito obrigado pela presença de todos. Vocês são muito importantes para a construção dos nossos resultados, das nossas atividades como um todo. Dizer que mencionamos pessoas importantes, pessoas salutares, também o presidente do Conselho de Administração do Cicobi Paraisocred, Maurício Mafra, que nos acompanha por meio do Cicobi Mob, ele está em um compromisso hoje em Belo Horizonte, e o Anderson, diretor executivo do Cicobi Paraisocred, também se faz aqui presente. Fernando, muito obrigado, Fernando Candiani, pela presença, Edson, enfim, todos os nossos queridos cooperados aqui também conosco, e também com a participação de você, que está no nosso Cicobi Mob, participando, exercendo um direito legítimo do cooperado, que é conhecer os resultados da sua cooperativa. É muito importante a sua participação, a sua presença, ainda que no ambiente digital. Muito obrigado. Nós não poderíamos deixar de render graças e agradecer ao nosso bom Deus. O Cicobi Nosso Crédito, antes de qualquer atividade, tem, não como um costume, não como um critério, uma tradição, mas como uma gratidão, que é agradecer nosso bom Deus pelas graças que vem concedendo, não só na nossa organização cooperativista, mas também no decorrer das nossas atividades profissionais como um todo. Desta feita, cada qual em sua religiosidade, em sua fé, nós pedimos nesse momento para que possamos mentalmente realizarmos uma oração. Senhor, nosso bom Deus, nós te agradecemos, te rendemos infinitas graças pelas bem-aventuranças que vem realizando as nossas atividades, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, pela nossa paz. Acima de tudo, Pai, pelas bondades que o Senhor nos concede. O Cicobi Nosso Crédito é grato e te rende suas infinitas graças e misericórdias. Muito obrigado, nosso bom Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por, de fato, nos conceder privilégios e poder estar desempenhando as funções a que nos compete. Passados esses momentos, nós, de fato em si, vamos iniciar a nossa Assembleia, que está toda direcionada com as publicações dos nossos editais, conforme já mencionado pela Solange, nossa cerimonialista, e também dizer que tivemos a grata satisfação de realizar as nossas pré-assembleias em 8 municípios, com a participação de um pouco mais de 2.300 cooperados, ocasião em que, pelos princípios da equidade, transparência, prestação de contas, nós levamos as informações consectárias ao exercício contábil do ano de 2024, para que todos os nossos cooperados possam oportunizar essas informações e ter condições de o exercício ao seu voto da maneira que lhe convém e que, de fato, tenha sua decisão. Por gentileza, podemos passar às apresentações. Nós preparamos um relatório de gestão
por meio de um vídeo, para que fique de uma maneira mais didática para a compreensão de todos neste ambiente. Por favor, então, o nosso vídeo do relatório de gestão do exercício contábil do ano de 2024. Preparado para conhecer os resultados alcançados pelo Sicoob Nosso Crédito em 2024? Alicerçado com os princípios da transparência, responsabilidade, equidade e prestação de contas, levamos as informações para vocês sobre o nosso relatório de gestão. A nós, muito importante, porque reflete todos os critérios e âmbitos econômicos da nossa cooperativa. Comparado a 2023, o Sicoob Nosso Crédito encerrou 2024 com resultados expressivos. Aumento de 54,73% em centralização financeira, passando dos 534 milhões de reais. Nossas operações de crédito também registraram um aumento de 23,93%, ultrapassando 587 milhões de reais. Em 2024, superamos R$1 bilhão em ativos totais, um crescimento de 35,86% comparado a 2023. Em depósitos totais, obtivemos um aumento de 41,45% e chegamos a mais de 875 milhões. Finalizamos 2024 com um aumento de 25,51% em depósito à vista, atingindo mais de 165 milhões de reais. Aumento de 45,78% em depósito a prazo, passando dos 710 milhões. O número de cooperados cresceu 7,36%, fechando o exercício de 2024 com mais de 25 mil associados. Nossa cooperativa registrou um aumento de 24,64% em seu patrimônio líquido, ultrapassando 169 milhões de reais. Nosso capital social também cresceu 6,16%, passando dos 19 milhões no final do exercício. Registramos um aumento de 26,84% em reserva de lucros, atingindo mais de 115 milhões ao encerrar 2024. Em 2024, o índice das rendas de serviços aumentou 24,66%, passando de 20 milhões. Crescemos 32,34% em resultado bruto e somamos mais de 38 milhões em 2024. Também houve um aumento de 31,74% em resultados, mais juros sobre o capital próprio, totalizando mais de 36 milhões no final do ano. Em 2024, registramos um avanço de 34,36% em sobras à disposição da AGO, passando dos 8 milhões de reais. Com esses resultados, é inegável que o ano de 2024 foi, para o Sicoob Nosso Crédito, um período de grandes conquistas, consolidação de parcerias, expansão de oportunidades de negócios e compartilhamento de resultados mais promissores. Podemos perceber e concluir nesse relatório de gestão que nós, de fato, conseguimos cumprir com todos os nossos desafios e atingir as nossas metas. Juntos estamos realizando o verdadeiro cooperativismo de crédito, alicerçando o Sicoob Nosso Crédito com a cooperativa cada vez mais relevante à nossa comunidade e uma referência sistêmica. E, como tal, temos sustentabilidade econômica. O crescimento incontestável, validado por números e indicadores robustos, demonstram a solidez do Sicoob Nosso Crédito e comprovam que a nossa cooperativa está preparada para um futuro cada vez mais seguro e sustentável para o associado. É satisfatório observar o crescimento da cooperativa com esses números. É algo realmente que nos traz assim uma conclusão de que estamos trilhando o caminho correto
para a sustentabilidade do Cicobi Nosso Crédito. Quero agradecer a presença também da Thaís Borges Pasquini Alves, pessoa a qual foi diretora da ETFG, instituição a qual tive a oportunidade de lecionar por 9 anos. Muito obrigado, Thaís, pela sua presença. Dr. João Jaguaribe Alencar de Moura, diretor da Associação Comercial, está presente conosco. Muito obrigado, Dr. João, dentre tantos amigos aqui presentes, né, Tinoco? Muito obrigado pela presença de vocês, Sebastião, Queté, enfim, são muitos amigos. No decorrer da Assembleia nós vamos mencionando. Para fins de apresentar a prestação de contas do nosso balanço patrimonial, eu convido nosso diretor administrativo, Rodrigo Moura Pimenta, para as suas explicações. Por gentileza, Rodrigo. Obrigado, presidente. Boa noite a todos e a todos os cooperados que estão aqui presentes e online também assistindo a nossa apresentação. A gente reforça aqui o nosso agradecimento pela participação de todos. Bom, nosso próximo item aqui da nossa apresentação, ele trata da apresentação do nosso balanço patrimonial, que foi encerrado ali em 31 de dezembro de 2024. Né? Então, aqui nós vamos... deixa eu avançar aqui direto ao balanço. Né? Então, o nosso balanço patrimonial... ele está dividido aí na tela de vocês, do lado esquerdo, o nosso ativo, né? E do nosso lado direito, né? O passivo e o patrimônio líquido. O que a gente destaca aqui? Dentro do nosso ativo, nós fechamos 31 de dezembro de 2024 com R$1.137.274.000 de ativos totais, né? E lá em 2023... nós tínhamos 837 milhões de reais. Então, aqui a gente nota, né, o crescimento da cooperativa nesse último ano. Né? Para esclarecer o que é ativo total, a gente pode acrescentar que é o somatório, né, de todos os recursos dos cooperados que estão depositados na nossa cooperativa, sendo ele através de depósitos, assim como também das operações de crédito que são tomadas por esses cooperados. Né? Bom, ainda dentro do nosso ativo, a gente destaca aqui o nosso volume de instrumentos financeiros, que classifica-se todas as operações de crédito, assim como também a nossa centralização financeira. Então, a gente fechou com 1.136 milhões e lá, em 2023, era 830 milhões. Né? O nosso ativo imobilizado, né, que está bem aqui ao final, ele fechou em 24 milhões e 47 e lá, em 2023, ele era 23 milhões. Então, assim, a gente totaliza aqui o nosso total do ativo, né, de 1.137, enquanto 2023 era 837. No passivo, nós destacamos o quê? A nossa carteira de depósitos totais, né, que ela saltou aqui para 706 milhões, enquanto em 2023 era 431 milhões de reais. Né? 451 milhões de reais. Né? Os nossos instrumentos financeiros, né, que aqui nós classificamos também dentro dessa rúbrica, nós destacamos também as aplicações financeiras na modalidade de LCA, que é Letras de Crédito Agronegócio. A gente destaca aqui também uma evolução para 242 milhões de reais, enquanto lá em 2023 era 232 milhões. O nosso patrimônio líquido, né, ele também, né, teve uma evolução. Ele chegou aqui em 31 de dezembro em 169 milhões de reais. E lá em 2023 era 135 milhões. Então, aqui a gente destaca os grandes números do nosso balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024. Agora eu vou convidar aqui na frente, né, o nosso diretor de riscos, Rogério de Paris Loguercio, para apresentar aqui o nosso parecer da auditoria. Obrigado, Rodrigo. Boa noite a todos presentes de forma presencial. Boa noite para o pessoal que está através do aplicativo MOB.
Já está aqui na tela. Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras. Ao Conselho de Administração, à administração e aos cooperados da Cooperativa de Crédito Nosso Crédito Limitada, Cicobi Nosso Crédito. São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, opinião. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Cicobi Nosso Crédito em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, Bacen. Assino o parecer Elisângela Lara, auditora responsável pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa, CNAC. Passo a palavra agora para o Pedroso, faz para nós a leitura do parecer do Conselho Fiscal. Boa noite a todos, agradeço a presença de todos. Eu sou o coordenador do Conselho Fiscal e faz parte da Assembleia, eu leio o parecer do próprio Conselho. O Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito Nosso Crédito Limitada, Cicobi Nosso Crédito, reunidos em 21 de março de 2025, em cumprimento às disposições estatutárias, declara que procedeu ao exame do balanço patrimonial referente ao exercício findo, em 31 de dezembro de 2024, e demais demonstrações financeiras elaboradas sob a responsabilidade de sua administração. A nossa responsabilidade é de fiscalizar e expressar uma opinião sobre as mesmas. E considerando a relevância dos saldos e o volume das transações, a constatação se deu com base nas demonstrações financeiras mais representativas adotadas pela administração. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acompanhadas das notas explicativas e do parecer da auditoria representam adequadamente a posição patrimonial e financeira da cooperativa. Somos de parecer favorável ao encaminhamento e aprovação pela Assembleia Geral Ordinária. São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, 21 de março de 2025. Nós acabamos de apresentar aos nossos cooperados o item 1 do nosso edital, que diz respeito à prestação de contas do exercício contábil do ano de 2024. Eu ainda quero ressaltar a presença aqui na plenária do vereador Zé Luiz, Supermercado Érico. Muito obrigado, vereador, pela sua presença. Deputado Antônio Carlos Arantes, que nos acompanha via Cicobi Mob. Obrigado pela presença, deputado. O vereador Luiz de Paula, que também se faz presente pelo meio do aplicativo Cicobi Mob. Obrigado pela presença das autoridades municipais e estaduais. A respeito do item 1 do edital, nós também convidamos o nosso diretor administrativo, o Rodrigo, para fins das suas explicações. Bom, agora nós apresentaremos para vocês também, ainda referente ao item 1 do edital, a letra D, que trata da demonstração de sobras do exercício de 2024. O que nós destacamos aqui, né? A gente destaca que em 31 de dezembro de 2024, as receitas, né, os ingressos da intermediação financeira totalizaram 139 milhões, né? E lá em 2023 era 122 milhões. A gente destaca também que o resultado bruto da intermediação financeira, ele encerrou aqui com 56 milhões de reais, enquanto lá em 2023 era 46 milhões. Então, a gente teve um aumento de 10 milhões de reais aí no exercício. E aí, a gente destaca aqui também a linha de baixo, aqui a última linha da nossa demonstração, que totaliza o resultado líquido da cooperativa. Então, nós fechamos 31 de dezembro de 2024 com 36.593.000 reais de sobras antes, né, do pagamento dos juros ao capital aos cooperados. E lá em 2023, nós tínhamos... avançou aqui um a mais. Nós tínhamos 27 milhões de sobras líquidas, né? Então, aqui nós apresentamos e registramos para vocês a nossa demonstração de sobras do exercício. Agora eu volto a palavra para o nosso presidente para colocar o assunto em discussão. Obrigado.
Muito obrigado, Rodrigo. É muito importante também nós esclarecermos que no decorrer das pré-assembleias nós somos questionados por que de um resultado tão elevado, 38 milhões de sobras, graças a um bom trabalho da nossa diretoria e da nossa equipe. E esse trabalho diz respeito, primeiro, a uma premissa, que nós zelamos muito pelo índice de qualidade da nossa carteira. Então, parabéns à nossa diretora executiva de negócios, Vanderly dos Reis Amaral, pelo Rogério e pelo Rodrigo, que seguiram uma diretriz do nosso Conselho de Administração, melhorar a carteira de crédito do Cicobi Nosso Crédito. E isso fez com que todo o esforço e energia desempenhada foi refletido no consectário, foram os nossos números de 38 milhões de sobras. Lembrando que, conforme apresentado, né, Rodrigo, nós também já distribuímos 1.920 e poucos mil reais no dia 31 de dezembro, que foi um recurso destinado ao pagamento em sua integralidade pela taxa Selic, as cotas de capital social aos nossos cooperados. Então, os senhores, nossos cooperados, já receberam no dia 31 de dezembro a remuneração das suas cotas de capital social junto à cooperativa. Tivemos uma reversão de um pouco mais de 3 milhões, que foram as atividades que estavam em prejuízo no ano de 2023, e essa reversão nós já incorporamos às nossas reservas, com o objetivo de ter uma cooperativa cada vez mais sólida. Nós ainda estamos no item 1 do nosso edital, e nesse momento nós colocamos a palavra ao cooperado, para que alguém queira algum esclarecimento. Por gentileza, Rodrigo, coloca na tela nossa a palavra do cooperado. Pergunto à nossa mesa de direção se tem alguma pergunta, alguma colocação pelo chat. Até então estamos sem perguntas. Na plenária, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa, algum esclarecimento específico de algum ponto? Lembrando que essas informações já estão disponíveis há um bom tempo no nosso site e foram apresentadas nas nossas pré-assembleias também. Pergunta Ana Paula Bandeira de Lima, nosso gerente que está aqui presente, acompanhando a mesa diretora, e o Sérgio Ribeiro. Sérgio, algum questionamento no chat? Tudo bem? Então, nós vamos passar agora para o item 2 do edital, que o item 2 será apresentado também pelo nosso diretor Rodrigo. Por gentileza, Rodrigo. Referente ao nosso item 2 do edital, nós tratamos das destinações das sobras, né, do nosso exercício. E aqui nós trazemos a memória de cálculo, né, de como é feita essa destinação. Então, do nosso resultado de 36.593.000, conforme o nosso presidente já explanou aqui, foi pago, né, a título de juros ao capital, né, e esse pagamento ele foi realizado na conta capital de cada cooperado, com data de 31 de dezembro de 2024. Então, o montante de R$ 1.929.000 a título de remuneração. E registrando, né, conforme nosso presidente também já mencionou, que esse pagamento ele foi 100% da Selic, né, da Selic média do exercício, que é o teto máximo que a cooperativa pode fazer o pagamento. E aí, deduzida essa despesa, nós temos então as sobras de 34.663.000. Aí, abaixo, né, nós temos as destinações do FATS de resultados com não associados, que foi R$ 229.000. Nós retornamos as sobras do exercício, os dispêndios que nós tivemos no decorrer de 2024, a título de despesas com FATs, né? Que são os investimentos que a cooperativa realiza no âmbito de projetos sociais, né? E até, inclusive, na realização das pré-assembleias, onde os nossos cooperados participam, e aqui também na nossa Assembleia Ordinária. O montante de R$ 3.143.000, ele foi destinado à reserva legal. Esse montante, ele refere-se a recuperações de prejuízos que a cooperativa teve em exercícios anteriores. Então, tudo isso que incorporou ao resultado da cooperativa, conforme previsto no nosso Estatuto Social, ele é destinado
a reserva legal, né? Então, a gente chega na nossa memória de cálculo das destinações estatutárias ao montante de R$ 32.738.000. E aí, de acordo com o nosso Estatuto Social, 5% desse montante ele é destinado ao FATS, né? Que, mais uma vez, reforço que tem o objetivo, né, de atender os projetos sociais e momentos também como esse da prestação de contas da nossa cooperativa. Então, foi R$ 1.636.000, que corresponde a 5%. Também previsto no nosso Estatuto Social, 70% das sobras ele é destinado também para a reserva legal. Então, nós tivemos um montante de R$ 22.917.000 que foi destinado para a reserva legal. E aí, então, a gente totaliza aqui as sobras à disposição da Assembleia Geral Ordinária, que corresponde, então, a R$ 8.184.692,30. Esse é o montante à disposição da nossa Assembleia. Agora, eu convido novamente o nosso presidente para conduzir o próximo item do nosso edital. Nós ainda estamos no item 2 do nosso edital e iremos apresentar a essa Assembleia a proposta do nosso Conselho de Administração, que foi analisada junto com a nossa diretoria executiva, com a finalidade da mantença da sustentabilidade da nossa cooperativa. Então, conforme explicado pelo nosso diretor, da importância à disposição da Assembleia, nós almejamos distribuir em dinheiro aos nossos cooperados a importância de R$ 3.500.000. De que maneira? R$ 1.050.000 proporcional aos depósitos à vista, correspondendo a 30% do montante proposto. E R$ 1.050.000 aos depósitos a prazos, também correspondente a 30% da disponibilidade do valor proposto. Também, da mesma maneira, em critério de 30%, a importância de R$ 1.050.000, aqueles cooperados que pagaram juros, excluindo, claro, o crédito de repasses, os juros de recurso próprio do Cicobi Nosso Crédito. E a importância correspondendo a 10% do montante proposto de distribuição em dinheiro, ou seja, a importância de R$ 350.000 aos nossos cooperados que pagaram as tarifas, com a finalidade de redução do custo do dispêndio financeiro no decorrer do ano de 2024. O saldo remanescente, ou seja, a importância de R$ 4.664.692,30, propomos retornar às reservas da cooperativa. Porque assim a nossa diretoria e o nosso conselho propõem, com a finalidade da cooperativa cada vez mais ter condições de sustentabilidade e sempre manter as suas carteiras e suas atividades à disposição dos cooperados, carteiras abertas. É importante nós ressaltarmos também que, por toda essa sobra gerada, essa movimentação econômica e financeira, o Cicobi Nosso Crédito, assim informado pelo Banco Central do Brasil, também tem uma conta que nós chamamos de ganho social. O ganho social nada mais é do que, se todo o valor que uma pessoa realizaria numa instituição financeira convencional, se ela realizasse no Cicobi Nosso Crédito, nós teríamos uma importância de uma redução de custo. Ou seja, nós somos mais barato, a importância de R$ 7.500.000 ao longo de um ano, nós economizamos para cada cooperado nosso. Nós somos mais barato em comparação às instituições financeiras convencionais. Isso é o Banco Central que diz. Então, nós conseguimos gerar sobras, resultado? 7.500, perdão, eu estou falando os milhões aqui. Perdão, por CPF, né? Muito obrigado, Rodrigo. Nós somos mais baratos, R$ 7.500 ao longo de um ano, no decorrer de suas atividades do exercício de 2024. Geramos sobras, resultados, mas sem ser caro aos nossos cooperados. Essa é a proposta do Conselho de Administração,
algo que está em deliberação a essa Assembleia. Acredito que nesse momento, passa para mim, por favor. A palavra está com o cooperado. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma intenção, vamos acompanhar o nosso chat. Esse é um dos pontos até mais sensíveis da Assembleia, né? Onde os cooperados se manifestam mais. Vamos aguardar um pouco mais, por favor, para ver se alguém quer fazer uma manifestação, ou aqui na plenária, se alguém tem uma contraproposta, uma outra intenção. A palavra está com o cooperado. Ah, sim. A primeira manifestação diz respeito ao valor a ser destinado, conforme está na tela, e os nossos cooperados que acompanham pelo Cicobi Mob. Se vocês aceitam distribuir a importância de R$3.500.000. E o segundo item, passa para mim, por favor, Rodrigo, é o estabelecimento da fórmula de cálculo do rateio. Então, nós temos duas situações. A primeira é da disponibilidade de 8 milhões e pouco, nós disponibilizarmos em dinheiro 3,5 milhões, se vocês concordam com o valor. E a segunda é o estabelecimento da forma de rateio, conforme nós explicamos, os critérios de distribuição. Lembrando que, o que é o depósito à vista? É o dinheiro que o cooperado mantém na conta corrente. O que é o depósito a prazo? É o dinheiro do investidor, é aquele dinheiro do aplicador, que ele mantém no índice de uma aplicação financeira junto à cooperativa. Juros pagos, então, são as operações de empréstimo, cooperado tomador de crédito. E excluindo os recursos de repasse. E as tarifas são aqueles dispêndios financeiros que, no decorrer da prestação de serviço junto à cooperativa, o cooperado, assim, realizou pagamentos, com a finalidade de reduzir o custo financeiro suportado pelo cooperado. Temos uma manifestação? Passa o microfone, por favor, para o Rogério, para que quem está com o Cicobi Mob possa ouvi-lo também. Por favor, Rogério. Presidente, eu vou citar aqui duas manifestações. A primeira, um cooperado, não vou passar o nome aqui, dizendo que achou um pouco o valor do rateio. Em teoria, ele não se manifestou, mas ele acha que deveria ser um pouco mais. E a segunda, estou até um pouco na dúvida qual foi a dúvida. Ele diz que nós apresentamos duas situações de reserva legal. Por que duas reservas legal? Acho que a gente deveria voltar no slide para ver qual é a dúvida específica. Vamos ver se a gente consegue entender. O que acontece? Por uma regra estatutária, todo o valor auferido no decorrer do exercício contábil da cooperativa, 70% do valor nós destinamos à reserva. Esse é um item. Tá? E por uma norma, uma possibilidade do Banco Central do Brasil, todo o valor que nós recuperamos, ou seja, um valor que estava em prejuízo, um cooperado que ficou inadimplente, ele foi acionado judicialmente, e que estava em prejuízo, ele foi recuperado. Então, nós recuperamos 3 milhões e pouco. Esses 3 milhões, nós, pela uma questão normativa do Banco Central, nós direto já revertemos à Assembleia a reserva e não colocamos como uma oferição de renda daquele exercício contábil. Por quê? Porque foi uma operação creditícia e foi realizada em outro momento. Ela pode ter sido realizada no ano de 2021 e foi recuperada no ano de 2024. Pode ter sido realizada em 2022, 2023, então ela é um recurso advindo de uma recuperação de crédito, que nós tivemos a ordem, retorna para mim, por favor, no balanço apresentado pelo nosso diretor Rodrigo. Olha lá, foi importante de R$ 3.143.686,44. Recuperação de prejuízos de exercícios anteriores. Destinação estatutária, reserva legal. Por que disso? Porque nós não somamos auferições financeiras advindas de um outro exercício contábil para que não tenha vinculação com a construção de reservas do ano de exercício assemblear. Acredito que possa ter sido essa dúvida. Provavelmente. E ele faz mais um questionamento aqui, que a sobra poderia ser um pouco mais,
ele cita que um pouco maior a sobra, o recurso ele volta para o associado e o dinheiro circularia mais no mercado. É uma recomendação. De fato, a disponibilidade são de R$ 8.184.692,30. O que nós preconizamos, o que nós almejamos? Ser cada vez mais barato aos nossos cooperados e sustentável. Com isso, a cada R$1 que nós mantemos nos nossos ativos, nós podemos disponibilizar 5. De uma métrica, né, uma regra econômica e também normativa do Banco Central. Então, nós almejamos com essa proposta cada vez mais poder criar condições para que os nossos cooperados se desenvolvam. E para isso a cooperativa precisa ser pujante, robusta e precisa ser uma cooperativa que tenha sustentabilidade. Por isso é a nossa proposta. Tá bom? Presidente, aí mais uma pergunta aqui. Um cooperado, ele diz que a proposta é excelente, ele entende que abre caminho para a perenidade da cooperativa, fortalecer as reservas. E tem um cooperado que ele registrou que ele entrou, só que ele fez uma pergunta questionando se ele ainda tem direito a voto, porque ainda não está aberta a votação. E realmente, né, não está aberta a votação. Muito obrigado pela sua pergunta. Excelente pergunta. Ela é tão importante, eu vou pedir para o nosso diretor de risco, controle e compliance, porque isso é uma área da área de compliance, para que possa fazer o esclarecimento. Por gentileza, Rogério. Presidente e cooperados que estão online, as votações ainda não foram abertas. Embora a gente esteja apresentando aqui cada um dos itens do edital, primeiro a gente apresenta todos os itens, abre para dúvidas, e ao final da apresentação, a gente vai para a votação, e vocês terão 30 minutos para fazer todas as votações ao final das apresentações. Aí todos os itens são votados no final, por isso que ainda não está aberto para votação. Então está tudo ok, é só finalizar a apresentação e a gente encaminha para a votação. Como muito bem explicado, nosso diretor de risco, controle e compliance, a área dele, a área de compliance, as votações só irão iniciar após as apresentações de item por item. Então, nós estamos agora no item 2 do nosso edital. 2 e 3, sem perguntas. 2 e 3, e após essas apresentações, que será disponibilizado as votações. Sim. Lembrando que o voto é secreto, e que todos os nossos cooperados terão 30 minutos após a abertura das votações para assim realizar. E também será apresentado e explicado no decorrer da Assembleia os critérios de votações. Sem mais perguntas, presidente, podemos seguir. Muito obrigado. Lembrando, nossa diretora de negócios, Vanderlei dos Reis Amaral, mencionou que nós já distribuímos também, além dessa proposta em dinheiro, R$3.500.000, a importância de R$1.920 e poucos reais em cotas de capital aos nossos cooperados. Podemos passar para o próximo item do edital? Sim. O item 4 do edital. Passa, por favor, a palavra do cooperado, já com as manifestações. O item 4 do nosso edital diz respeito à eleição do nosso Conselho Fiscal. De tempo em tempo, por uma questão normativa, se faz necessária a renovação dos conselhos. Agora, no ano de 2025, nós temos a renovação do nosso Conselho Fiscal. O Sicob Nosso Crédito tem uma política de sucessão, com critérios, com situações de requisitos para exercício dos cargos. É muito importante você acompanhar no nosso site todos os critérios para que possa compor uma chapa, para que possa formar uma chapa e participar do processo de renovação e compor os conselhos da nossa administração. Nós temos uma única chapa registrada, essa chapa foi registrada no dia 12 de março de 2025, seguindo os critérios normativos e regulamentares, de acordo com a Comissão Eleitoral Ordinária, que se faz presente aqui pelo coordenador, o senhor Walterson Grilo. Muito obrigado pela presença aqui conosco. E compõem essa chapa o senhor Luiz Carlos Pedroso, que está aqui presente, atual coordenador do Conselho Fiscal e que também vem para um critério de uma reeleição. E o senhor Luiz Carlos Pedroso, ele é contador, foi professor universitário, hoje já aposentado, né, Pedroso? Possui um escritório de contabilidade Pedroso, com todas as certificações necessárias para o exercício do cargo,
e bem como com experiência e capacidade, haja vista que vem por um critério de uma reeleição. Relembrando que nas atividades de auditoria da cooperativa, nós nunca tivemos um apontamento correlacionado ao extrapolamento, sempre tivemos apontamento de baixo risco, que são apontamentos corriqueiros, como uma informação de um nome que deveria constar em uma ata, algum critério de umas formalidades, mas e o último apontamento foram apenas 4 apontamentos, né? Muito simples. Então, o nosso coordenador Luiz Carlos Pedroso. Também, como conselheira fiscal efetiva, a senhora Rosimeire Santos Ribeiro Pinto, que está aqui presente. Por gentileza, Rose, vem cá. A Rose, ela é servidora estadual aposentada, ela trabalhou na antiga delegacia de ensino. É uma pessoa que tem a contabilidade, pessoa que já exerceu o cargo como conselheira fiscal suplente, conselheira fiscal efetiva, conselheira de administração do Cicobi Nosso Crédito, está certificada para o exercício de suas atividades e possui todos os requisitos de idoneidade e também experiência para as suas atividades. Por gentileza, Rose, vem cá, fica aqui, por favor. Sr. Fausto Ornelas Moreira, por gentileza, Fausto, vem cá. O Fausto é engenheiro agrônomo, ele é engenheiro agrônomo da Emater, lotado em São Tomás de Aquino. É uma pessoa que é muito querida na sua região de São Tomás. Por gentileza, Fausto, fique aqui. É um excelente cooperativista e compõe a representatividade da heterogeneidade do Cicobi Nosso Crédito. Cicobi Nosso Crédito, nossa conselheira Dalva Maria de Queiroz, da região de Jacuí, o nosso conselheiro Carlos Roberto Maia, da região de Passos, o conselheiro João Carlos Peroni, conselheiro de administração, compondo o representante rural, a parte agrícola da cooperativa, Jairo Montaldi, representando a região de São Sebastião do Paraíso e Ribeirão Preto, possui imóveis em Ribeirão Preto, atividade lá, né, Jairo? Mozair Ferreira Lara, nosso conselheiro de Pratápolis, e faltava nossa região de São Tomás de Aquino, que hoje será representada pelo Fausto também. Quero agradecer a presença do Dimar da Silva da Costa, que está aqui, nosso conselheiro fiscal. Muito obrigado, Dimar, pela sua presença. E o Marcelo Michelato, que também está aqui conosco, né, Marcelo? Muito obrigado. José Natal de Medeiros, representando a nossa querida região de Itamugi também, né, José Natal? Além de representar o meio dos empreendedores, os comerciantes da região de Itamugi. Muito obrigado, José Natal, também. E, por favor, Maria Hortência de Souza, vem cá, nossa conselheira fiscal, suplente. Maria Hortência, que também já foi nossa conselheira de administração, nossa conselheira fiscal agora, uma pessoa que representa o setor educacional, setor da saúde, setor da própria associação comercial também, né, Maria Hortência, por gentileza, vem cá. Por favor, Maria Hortência, também professora universitária, contadora, proprietária do escritório de contabilidade, São Judas, e é uma pessoa também altamente capacitada para o exercício das suas atividades. É uma chapa única. E eu coloco a palavra aos nossos cooperados, por favor. Na verdade, uma pergunta que não necessariamente tem a ver com a eleição, é só uma pergunta se todos os cooperados podem votar ou só quem fez a inscrição prévia no aplicativo. Todos os cooperados podem votar, mesmo que não tenha feito a inscrição prévia. Sim, é importante a participação, inclusive, de todos os nossos cooperados, porque só terá a possibilidade de participar do sorteio dessa moto, depois será explicado novamente, né, Rodrigo, né, Vanderlei? O cooperado que votar o voto, lembrando que ele pode ser um voto de aprovação, de abstenção ou de indeferimento. Votar não significa aprovar, não é mesmo? Então, o cooperado tem 3 opções na hora do voto: aprovar, se abster ou rejeitar, não aprovar, mas é considerado para o sorteio questão do voto. Sem mais perguntas, presidente. Sem mais perguntas? Por gentileza, aqui na plenária, alguém gostaria de se manifestar? Alguma pergunta, algum questionamento? Então, pediria uma salva de palmas para os nossos futuros conselheiros fiscais. Parabéns. Muito obrigado, Fausto, Rose e Maria Hortência. Sim,
favor. Eu quero agradecer também Dimar da Silva da Costa e o Marcelo Michelato, que, por gentileza, vem cá rapidinho. Nós temos tempo, né? Nós estamos bem apertados, mas eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos conselheiros fiscais, porque em um critério de uma renovação de conselho, os nossos conselheiros fiscais Dimar da Silva Costa e o Marcelo Michelato estão deixando esses conselhos fiscais, função que desempenharam com muito esmero, muito comprometimento, né, coordenador? E que nós agradecemos muito, rendemos graças ao empenho de vocês. Obrigado, viu, Dimar? Obrigado, Marcelo. Lembrando que, após essa votação, esses nomes são encaminhados ao Banco Central para finalidade de homologação. Então, assim, a posse dos eleitos, se assim forem com os votos cooperados, só ocorre após a homologação do Banco Central do Brasil. Então, primeiro, nós precisamos ter a aprovação da Assembleia, depois encaminhar os nomes para a homologação do Banco Central do Brasil. Nós estamos no item 5 agora da nosso edital, que diz respeito à eleição da comissão eleitoral e recursal. Faz parte da comissão eleitoral originária da cooperativa, que é aquela comissão onde se registra as chapas. O Walterson de Paula Grilo, como efetivo, que está aqui presente. Por gentileza, Walterson, vem cá. Vem cá. Paulo Donizete Giraldelli, como efetivo. Michel de Zaró Gonçalves, também como efetivo. Como suplente, Giovana Carvalho Pasquini, suplente. José Basílio de Queiroz, muito obrigado, seu José Basílio, pela presença, está aqui conosco. Obrigado por aceitar mais esse desafio. O senhor José Basílio já foi nosso conselheiro de administração. E Thaís Borges Pasquini Alves, que também está aqui presente. Muito obrigado, Thaís, pela sua presença, por aceitar fazer parte dessa valorosa comissão eleitoral originária. Após a comissão eleitoral originária, nós temos a comissão eleitoral recursal, ou seja, se alguma chapa, alguém tem alguma dúvida do deferimento ou indeferimento do seu registro, nós temos uma comissão eleitoral recursal também composta de todos os nossos cooperados. São comissões independentes. Ana Paula Rezende Ferraz Rodrigues, como efetivo, Samuel Anderson Queiroz da Silva, Fernando de Miranda Jorge, representando a região também de Jacuí, Carlos José de Paula, como suplente, José Antônio Pedrosa, suplente, e Edivânia Aparecida de Paula Freiria, representando a região do Morro Vermelho, a atividade agrícola, né? Que é muito importante a nossa cooperativa. Então, muito obrigado, Edivânia, por estar aqui também fazendo parte dessa comissão. A respeito dessas comissões, a palavra está com o cooperado. Sem perguntas, presidente. Quero agradecer a presença do Aloysio Volpe, que está aqui presente. Aloysio, muito obrigado. Também nosso conselheiro fiscal suplente, né, Aloysio, que está participando do critério da renovação agora. Muito obrigado, Aloysio, pela sua presença, representando a região de Itamogi também. Podemos passar para o próximo item agora do nosso edital. Nós estamos no item 6, que diz respeito à atualização de políticas institucionais de governança corporativa do Cicobi Nosso Crédito. Por ser um assunto correlacionado à área de compliance, eu convido o nosso diretor, Rogério Paredes Logresso, para as fins das apresentações e as providências de estilo. Obrigado novamente, presidente. Pessoal, a política institucional de governança corporativa, ela precisa ser aprovada e revisada anualmente. E quem delibera pela aprovação dessa política é a Assembleia Geral. Então, anualmente, a gente sempre traz essa política para atualização, que sempre tem algum termo, algum ponto específico que entra na política, na revisão. Essa política ela foi disponibilizada no nosso site, no nosso aplicativo Cicobi Mob, foi apresentada durante as pré-assembleias, bem como as demais políticas que a gente vai apresentar nessa noite. Então, de modo que eu não vou fazer a leitura completa do documento para não ficar cansativo. Quem tiver um interesse, o documento completo está disponível. Vou explicar brevemente o resumo do que significa essa política. Basicamente, a política institucional de governança corporativa, ela estabelece as diretrizes de representatividade, participação, direção estratégica e gestão executiva da cooperativa. Ou seja, as regras de funcionamento para fins de gestão executiva da diretoria executiva e para gestão estratégica no âmbito do Conselho de Administração. Por exemplo, um exemplo dessa política, a cooperativa precisa fomentar a participação do cooperado nas decisões do dia a dia. Como que o Conselho de Administração faz isso? Através da Assembleia
e através das pré-assembleias, levando ao cooperado os temas que vão ser discutidos na Assembleia, colocando que todos os aspectos, os pontos sejam apresentados previamente, para que ele tenha um tempo maior de entendimento do assunto e possa votar com um pouco mais de consciência do tema. Então, essa política, ela significa isso, tem algumas revisões de nomenclatura, e ela precisa ser aprovada anualmente no Conselho de Administração. Quem esteve aqui no ano passado vai se lembrar que a gente também apresentou, muito provavelmente a gente vai apresentar também o ano que vem. Esse é o resumo, presidente. Aí. A palavra está com o cooperado. Alguma dúvida? Quero agradecer também a presença do senhor Paulo Roberto de Miranda, fundador do Cicobi Nosso Crédito, antigo Credipar, está aqui presente conosco na nossa plenária. E o Antônio Pimenta, que foi nosso colaborador, né, Antônio, durante muitos anos. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco também. Ana Paula, alguma manifestação? Rodrigo? Sérgio? Alguém gostaria de... Querem mais algum esclarecimento? Quer que faça a leitura na íntegra da política? Ela está no site, já foi disponibilizada também. Podemos passar para o próximo item? Por gentileza, então, próximo item. Próximo item, política institucional de controles internos e conformidades. Também é uma política que é revisada anualmente e também precisa ser aprovada no âmbito da Assembleia Geral Ordinária. Essa política, ela define a forma de funcionamento do setor de controles internos e conformidades. O que é importante essa política? Os resultados que a gente atingiu aqui, os 38 milhões, presidente, é muito importante, interessante. Só que a cooperativa não deve buscar somente o resultado financeiro. Ela precisa atingir alguns indicadores de sustentabilidade que garante que a cooperativa vai estar aqui nos próximos anos. Então, a política de controles internos, ela assegura os princípios de fortalecimento do sistema de controle interno e gerenciamento de risco da cooperativa, aplicada aos todos os seus administradores, ou seja, os conselheiros de administração e fiscal, aos empregados, estagiários e prestadores de serviços. Essa política, ela também foi disponibilizada previamente no nosso site e através também do aplicativo Cicobi Mob. Então, não vou fazer a leitura, se alguém tiver. A palavra está com o cooperado. Agradecer a presença do Dr. João Henrique Júnior, os advogados do Cicobi Nosso Crédito. Obrigado pela presença, Dr. João. Alguma manifestação? Desejo de uma leitura na íntegra da política também. Ela é mais correlacionada à área de risco, controle e compliance, né, Rogério? Podemos passar para o próximo item? Por gentileza, próximo item. Diz respeito à atualização da política institucional de sucessão de administradores. Diz respeito à governança da cooperativa. Por favor, Rogério. Presidente, mais uma política também disponibilizada no nosso site, no aplicativo Cicobi Mob. Essa política, ela define as regras e o plano de sucessão dos administradores. Quem são considerados administradores para fins de política? Os conselheiros de administração e a diretoria executiva. Então, ele tem algumas regras de funcionamento, ela estabelece alguns princípios, e essa política também precisa ser aprovada sempre no âmbito da Assembleia Geral. Ela tem uma validade máxima de 5 anos, mas se tiver alguma revisão, ela é aprovada anualmente em Assembleia. Quais são os critérios que se busca na definição desses administradores? 5 critérios basilares. Primeiro, os administradores trabalham em função do cooperado. Ele fomenta a participação democrática. A pré-assembleia, novamente, é um evento que demonstra o fomento da participação democrática, que é onde você dá voz ao cooperado. Ele preserva a neutralidade da cooperativa. A cooperativa, ela precisa se relacionar com todos os entes da sociedade, não fazer distinção de raça, origem, credo, religião, nem origem econômica. Ele valoriza a organização sistêmica, sobretudo o relacionamento de uma cooperativa com outra cooperativa, seja produção, saúde, trabalho. E, não mais importante, na promoção do crescimento sustentável da comunidade. A cooperativa, ela vive para o cooperado precisa estar bem, ele estando bem, a comunidade em que a cooperativa faz parte se desenvolve. Esses 5 princípios são buscados quando se chega aos nomes dos administradores. E para que chegue nesses nomes, é elaborado um plano com algumas etapas. A primeira etapa é a elaboração do perfil do administrador desejado. A segunda etapa, identificação de possíveis pretendentes. Terceira etapa, indicação. Quarta etapa, avaliação. E a quinta etapa,
capacitação, através dos programas de capacitação continuada, exercício de certificações. Nossos conselheiros aqui, eles precisam ter algumas certificações que são exigidas, tem muita certificação que é necessária para atingir esses cargos. Então, basicamente, essa é a política institucional, que ela é revisada anualmente. Novamente, está disponível no nosso site, disponível no nosso aplicativo Cicobi Mob. Obrigado, Rogério. A política de sucessão do Cicobi Nosso Crédito está vinculada ao ambiente sistêmico do Centro Cooperativo Cicobi. Nessa vinculação também nós temos as exigibilidades normativas do Banco Central, que por meio de uma resolução estabelece critérios para que as pessoas possam ocupar cargos de direção. Dentre eles, mais correlacionado à questão da idoneidade e do âmbito da sua própria administração financeira. Nós somos altamente fiscalizados e precisamos ter as nossas contas nos seus aspectos asseguratórios, sem que possam ter percalços e negativações em nomes no âmbito financeiro. O único critério que nós adotamos, que sai um pouquinho do aspecto de desalinhamento do ambiente sistêmico, é que no nosso estatuto social nós vetamos a participação de cargos de administradores no aspecto da nossa governança, em participação de ambientes político-partidários. Então, os nossos conselheiros, nossos diretores não podem ser vinculados a qualquer partido político, por conta da neutralidade que o Cicobi Nosso Crédito preserva. Esse é o único critério que foge um pouco do ambiente sistêmico do Centro Cooperativo Cicobi. Está disponível no nosso site, está disponível a todos os nossos cooperados, para que, assim, almejarem ingressar no ambiente da governança da cooperativa, possa nos procurar e possa assim fazer. São todos muito bem-vindos. Pergunta à nossa mesa diretora se nós temos alguma pergunta. Até o momento não. Alguma pergunta na plenária? Alguém quer algum esclarecimento? Nós estamos aqui para prestar contas. É o nosso dever esclarecer vocês, os nossos cooperados. Podemos continuar? Caso queiram posteriormente uma pergunta no aspecto individual, também nós estamos à disposição. Lembrando que aí não fica vinculada para essa assembleia. As perguntas precisam ser formais aqui no ambiente assemblear. Próximo item do edital. Projeção. A última política é a política institucional de remuneração de administradores. Mais uma vez, a política foi disponibilizada no site, no aplicativo Cicobi Mob. E essa política ela não define valores que os administradores recebem, ela define as diretrizes. Por exemplo, a partir de agora, a remuneração percebida será revisada pelo Comitê de Remuneração do Centro Corporativo Cicobi, sediado em Brasília. Ele vai definir os critérios de remuneração a ser aplicada a partir do ano de 2026. Ela tem aplicação imediata a partir do ano que vem. O importante aqui é que ele estabelece que a cooperativa não deve incentivar a geração de sobras de forma isolada. Não se busca o resultado financeiro a qualquer custo. Busca-se o resultado levando em consideração critérios de sustentabilidade. Outro detalhe importante, que é preciso haver critérios de transparência que impeça qualquer forma de discriminação, em particular baseada em orientação sexual, identidade de gênero, etnia, raça, cor, idade, religião, dentre outros. Então, essa política também é uma revisão anual, é só uma adequação normativa para identificar alguns possíveis correção, mas ela não estabelece valores e ela também, presidente, já foi disponibilizada previamente. A palavra está com o cooperado. Pergunto se tem alguma dúvida. Querem algum esclarecimento? Quero agradecer a presença dos nossos cooperados que estão nos nossos pontos de atendimento ao cooperado, em outras municipalidades. Então, nós temos cooperados que estão em Passos, que estão em Jacuí, que estão em Ribeirão Preto, que estão em Itamogi, acompanhando entre outras cidades, como São Tomás de Aquino também. Agradecer a presença do prefeito municipal de São Tomás de Aquino, que está lá no nosso PA também, e está participando pelo Cicobi Mob, todos vocês que estão nos acompanhando. Alguma pergunta correlacionada à política de remuneração que estabelece critérios para composição de valores? Lembrando, nós não estamos falando de valores aqui, nós apenas estamos falando de critérios, e os critérios são correlacionados à perenidade da cooperativa. Alguma pergunta?
Podemos passar para o próximo item do edital, por favor. Rogério. Bom, tem mais um, né? Já estão na... O item 10 do nosso edital, nosso Conselho de Administração, juntamente com a nossa diretoria, nós estamos fazendo um pedido para a nossa Assembleia. Qual é esse pedido? É uma autorização de alienação de bens móveis de uso de bens imóveis, né? De uso próprio do Cicobi Nosso Crédito. O Cicobi Nosso Crédito vai completar 39 anos de existência, agora em junho. E nesse período, naturalmente, ele recebeu alguns imóveis por meio de dação em pagamento. Aqueles cooperados que pagaram suas obrigações por meio de dação em pagamento de imóveis. E esses imóveis, que antes eram um ativo circulante, passaram a ser um ativo financeiro imobilizado da cooperativa. Quais foram esses imóveis? O nosso estacionamento, localizado aqui na rua Dr. Plastinho Brigagão, o imóvel em Itaú de Minas, o imóvel de Pratápolis, o imóvel nosso PA da Lagoinha e o nosso imóvel de São Tomás de Aquino. Assim foi feito por meio da ação em pagamento. O único imóvel que foi adquirido pelo Cicobi Nosso Crédito foi o imóvel localizado na Avenida Comendador Francisco Avelino Maia, que, por sinal, é o avô do nosso conselheiro Carlos Roberto Maia. Essa avenida é conhecida como Avenida da Moda, em Passos. Esse imóvel foi adquirido pela cooperativa, com a finalidade de construção do nosso PA da Avenida da Moda. Assim ele foi batizado. Ou seja, são 5 imóveis que estão no nosso patrimônio como um patrimônio imobilizado, não é um ativo circulante, é um bem de uso próprio da cooperativa. Como nossa atividade ela é vinculada à circularização de dinheiro, nós entendemos ser interessante vender esses imóveis, transformar em um ativo financeiro e trabalhar com esse dinheiro para disponibilizar cada vez mais crédito aos nossos cooperados. A nossa atividade é uma atividade financeira. Muito bem colocado várias vezes pelo nosso conselheiro João Carlos Peroni, né, João? Nas nossas reuniões de conselho. Pois bem, nós não precisamos vender. Nosso índice imobilizado da cooperativa está em 9,5%. Permitido pelo Banco Central é de 50%. Mas nós entendemos que sim, é importante colocar esse recurso em circularização, esse recurso financeiro. Como nós somos uma instituição financeira, ainda que não bancária, utilizar dessa disponibilidade é enriquecer o nosso estoque financeiro e levar cada vez mais recursos de crédito aos nossos cooperados. Afinal de contas, esse é o nosso propósito. Então, o item 10 da nossa Assembleia é um pedido de autorização para a venda desses imóveis. Não significa que nós já poderemos vender, nós temos uma política e um critério adequado para a venda. Dentro desses critérios, nós precisamos ter 3 avaliações pelos corretores de imóveis credenciados, teremos uma comissão composta por cooperados para acompanhar o critério de venda desses imóveis e valores. E, claro, almejamos realizar um processo vinculado ao leilão, até para que possamos ter maior número de participação de cooperados e também conseguir a melhor quantia financeira para a cooperativa. Bom, não significa que já autorizando, nós já vamos vender de imediato. Não, existem critérios para que assim realizamos. Lembrando também que o Cicobi possui um fundo, né, Rodrigo? Você poderia explicar para nós um pouquinho como é que funciona esse fundo que compra imóveis das cooperativas? Por gentileza, Rodrigo. Se você puder vir aqui para a câmera te pegar. Sim. Também. É isso mesmo. Isso não estava combinado não, tá, pessoal? É isso mesmo, presidente. O Cicobi, né, no nosso nível, no terceiro nível nosso, né, que fica em Brasília, ele disponibiliza também, né, através de um fundo de investimento, né, do Cicobi, que permite esse fundo de investimento adquirir imóveis das cooperativas onde são instalados os nossos postos de atendimento, né, os nossos PAs, né?
E a cooperativa, ao alienar esses bens, né, para o fundo de investimento, ela passa a pagar um aluguel para esse fundo de investimento, né? Então, isso também é uma possibilidade que existe, né, que a gente precisa, né, após essa autorização, realizar os devidos estudos, né, para analisar a viabilidade disso, mas também é uma possibilidade que nós temos. Tá? Muito obrigado, Rodrigo. E lembrando também que pode, o imóvel, além pela aquisição do fundo, né, Rodrigo, ele pode ser adquirido por cooperados investidores, porque a nossa intenção é ter critérios de locação por 20 anos, né, nos imóveis que nós, assim, realizaremos as vendas, caso a nossa Assembleia autorize. Lembrando que nós já trabalhamos com imóveis locados, nós já temos imóveis que nós locamos, como exemplo, o imóvel nosso, da nossa agência em Ribeirão Preto, nossa agência em Itamugi, então nós temos diversas agências em Jacuí, nós temos diversas agências também em São Judas, né? Inauguramos recentemente uma nova agência no bairro São Judas, que um investidor, família, né, que fez a realização do investimento e nós locamos o imóvel dos proprietários. Teremos uma novidade, uma inauguração ainda esse ano, né, Rodrigo? Que depois a nossa diretora Vanderly vai estar apresentando para vocês, que é vinculada à área de negócio. Então, o item 10 da nossa pauta, por gentileza, põe a pauta aqui para mim. O item 10 da nossa pauta diz respeito a esse pedido de autorização. A palavra está com os cooperados. A respeito desse assunto, que alguém queira se manifestar, por favor. Sem perguntas no chat, alguma pergunta aqui na plenária? Bom, então nós não temos perguntas sobre esse item. Finalizamos a nossa Assembleia Geral Ordinária, que são assuntos obrigatórios que nós apresentamos no decorrer do exercício contábil do ano de 2024. Nós vamos passar agora para a nossa Assembleia Geral Extraordinária, aproveitando esse momento, assim podemos fazer, para realizar as atualizações pertinentes e cabíveis do nosso Estatuto Social. Para tanto, eu convido o Rogério para as suas apresentações. Obrigado, Rodrigo. Por favor, Rogério. Obrigado, presidente. Retornando. Nosso estatuto ele precisa ser revisado anualmente também. A revisão parte do Centro Cooperativo Cicobi Brasília, com a revisão do nosso sistema a nível estadual, que é o Cicobi Central Cred Minas. Inclusive, nosso presidente faz parte do Conselho de Administração. A revisão são alguns itens, vou passar aqui para vocês. O primeiro, inclui-se um parágrafo permitindo que o nível estadual possa administrar temporariamente a cooperativa a nível local, caso seja necessário. Não é o caso da nossa cooperativa, mas é uma inclusão de parágrafos necessário para fins de atualização do estatuto padrão do Cicobi. Nós seguimos o estatuto de forma padronizada. Mais uma alteração, ele diz que quando o nível nacional, no caso o Cicobi Nosso Crédito, possuir ações do Banco Cicobi, que é um banco sediado em Brasília, que presta serviço, todo o serviço financeiro e tecnológico para as cooperativas de crédito, quando o ente local possuir ações desse banco, ele só pode negociar essas ações com o ente estadual. Nós não temos ações do Banco Cicobi, então esse item ele não faz tanta diferença para nós, mas porque é um estatuto padrão, nós temos que incluir. Se um dia viermos a ter essas ações, só poderemos negociar através do ente estadual. A cooperativa ela adere o comitê de remuneração constituído no âmbito do Cicobi Confederação. É o que a gente citou na política de remuneração nos itens anteriores. Então, nós iremos seguir as recomendações do comitê a nível nacional. Mais uma inclusão. Outra alteração, o Conselho Fiscal da Cooperativa, agora ele será composto por 3 membros efetivos e 1 membro suplente. Anteriormente eram 3 membros efetivos e 3 membros suplentes. Essa alteração foi até uma questão da legislação do Banco Central para a adequação do nosso estatuto. E algumas outras alterações são alguns ajustes de parágrafo, porque você inclui um parágrafo, logo os parágrafos, os
posteriores, ele tem uma numeração alterada, então são só alteração de redação e numeração de parágrafos, sem alteração de substância no texto do Estatuto, presidente. Lembrando também, né, Rogério, que o Banco Central do Brasil, face à austeridade dos procedimentos de auditoria junto às cooperativas de crédito, ele permitiu que as cooperativas não adotassem os conselhos fiscais. Mas o nosso conselho de administração, a nossa diretoria, nós entendemos que é louvável e pertinente a existência do conselho fiscal da cooperativa. E nós estamos seguindo com essa premissa. Entendemos ser louvável e pertinente porque o conselho fiscal de uma instituição cooperativista de crédito, quem elege são os cooperados. E a auditoria, quem contrata é o conselho de administração. Então, por um princípio de separação de poderes e um critério mais isonômico e transparente, nós queremos ser fiscalizados, né? Então, a primeira alteração, apenas de uma questão que aí o Banco Central exigiu, caso queiram ter conselho fiscal, ele precisa ser composto de 3 membros efetivos e apenas um suplente. Essa alteração. A outra alteração, apenas correlacionada à questão dos critérios de remuneração, que hoje são definidos no ambiente sistêmico, não mais por nós. E a outra alteração das ações. Por que o Cicobi Nosso Crédito não tem ações do nosso banco, que é o Banco 756, Bancob? Porque nós temos as nossas cotas de capital junto ao Cicobi Central Crediminas. E o Cicobi Central Crediminas já é um dos maiores acionistas do Bancob. Então, não seria louvável nós termos dispêndio financeiro de maneira dúbia, em duplicidade, junto à nossa entidade maior, que realiza nossas atividades de compensações financeiras. Pergunto à nossa mesa se temos perguntas, por favor. Temos perguntas. Eles estão acompanhando no chat, então eles precisam... Presidente, por favor. Não se trata até de perguntas. 2 são manifestações referente ao item anterior da venda dos imóveis. Uma delas, o cooperado parabeniza, né, a cooperativa por essa iniciativa, né, e ele ressalta aqui que cooperativa não é imobiliária, né, esse foi o termo utilizado por ele. A outra, o cooperado também reforça que a desimobilização já é prática utilizada há mais de 2 décadas pelos bancos, né? Então ele também registra essa informação. Aí uma terceira, aí sim é uma pergunta, ele gostaria de saber qual seria o valor incrementado com a venda dos imóveis, né, no patrimônio da cooperativa, né? Eu quero agradecer as perguntas dos nossos cooperados, a participação, muito obrigado pela sua participação. É isso, o Cicobi Nosso Crédito não é uma imobiliária, né? Muito obrigado pelo esse entendimento. Quanto que nós iríamos incrementar até então? Pensamos num valor de princípio, quanto que temos lançados no nosso ativo imobilizado? Você sabe de cabeça o nosso balanço, Rodrigo? Doutor, a gente não tem o total desses imóveis, porque assim, o valor que será incrementado terá como base as avaliações, né, que serão realizadas, né? Então, a gente, esse seria, né, o valor que seria incrementado ao balanço. Então, a gente aguarda essa autorização para aí sim a gente fazer os próximos passos do trâmite, né, que aí sim consta a avaliação. O valor que está lançado no nosso balanço contábil, ele é o valor que nós não podemos vender por menos do que esse valor, né, Rogério? Não faria o menor sentido, porque aí poderíamos ser classificados um fato típico antijurídico de uma gestão temerária. Então, nós não podemos vender menos do que está lançado no nosso balanço. Como alguns imóveis foram adquiridos em um tempo longínquo, certamente tem a sua desatualização mercadológica. Eles estão com o valor lançado no balanço, mas com a desatualização mercadológica. Como no Cicobi Nosso Crédito nós realizamos ações que faz sentido para nós, até então nós não buscamos essas avaliações. Por quê? Porque nós temos que pagar os corretores, peritos, e nós vamos contratar pessoas de alta capacidade para tanto. Então, nós não iríamos empenhar numa jornada dessa sem antes ter a autorização da nossa Assembleia. Eu peço desculpas para você, nosso cooperado, por não conseguir apresentar uma resposta condizente.
Após as avaliações, podemos, aí firmamos o compromisso, né, Rodrigo, Vanderlei e Rogério, e serei fiscalizado pelo nosso coordenador do Conselho Fiscal, de apresentar os valores nos nossos sites. Aí sim, eu não sei qual cooperado não se identificou, mas aí sim nós vamos estar divulgando qual é o valor das avaliações. Então, peço desculpas de não ter essa informação de uma maneira clara e objetiva. Até então, não sei dizer a importância mensurável. Temos estimativas. Até então, eu creio que próximo de 15 a 20 milhões de reais de estimativa de transformação em um ativo financeiro. Mas é uma estimativa, não é uma resposta aí fidedigna. Pô, quero ser surpreendido, né? Que bom seria se formos surpreendidos nesse valor, né, Rodrigo? Isso mesmo. Mais alguma pergunta? No chat não temos mais perguntas. Aqui na plenária, alguma pergunta? Na plenária, alguém quer fazer uma manifestação? Tudo bem? Podemos passar para o próximo item? Agora nós estávamos na nossa Assembleia Geral Extraordinária, retornamos à Assembleia Geral Ordinária, que diz respeito à venda dos ativos mobilizados da cooperativa. Passamos do item 1 da Assembleia Geral Extraordinária, que são as reformas estatutárias pertinentes. Vamos passar uma informação para os senhores a respeito do item 2 da nossa Assembleia Geral Extraordinária, que diz respeito a construções e reformas de agências. Aí sim, já com imóveis, e peço para a nossa diretora de negócio, Vanderlei dos Reis Amaral, para apresentar. Lembrando que agora já estão sendo realizados com investidores. Não é o Cicobi Nosso Crédito que está construindo, esses imóveis não são próprios, são de investidores, né, Vanderlei, que assim estão investindo e acreditando na cooperativa. Por favor, Vanderlei. Boa noite a todos. Boa noite quem está online. Muito obrigada pela presença, pela participação. Isso é muito importante para nós. Esse assunto, ele não é deliberativo, mas sim informativo para vocês. Como a cooperativa trabalha muito com transparência, nós estamos passando por uma reformulação das nossas agências de uma maneira mais confortável, mais moderna e com identidade da nossa marca. A nossa Vila Elza, que hoje está sediada nas Copercitos, ela vai ser em frente ao Dadá. Nós temos uma previsão de inauguração em setembro. Nós temos São Judas, que já foi inaugurada. Se vocês tiverem o prazer, vocês vão ver como ficou moderna e bonita a nossa agência. Nós temos também uma mudança em Ribeirão Preto e Passos. Todas essas vão ser a nossa marca, que nós pretendemos, no futuro bem próximo, estar reformulando todas as agências para que vocês possam sentir o valor que vocês merecem. Muito obrigada, boa noite. Passo a palavra para o nosso presidente. Lembrando, né, Vanderlei, que a nossa agência da Vila Elza, nós estamos rebatizando e vamos dar uma informação em primeira mão a essa Assembleia. O nome da nossa futura agência da Vila Elza, ou Vila Alza, que antigamente falávamos, né, Sebastião? Né, Tinoco? Será rebatizado. Porque antes nós falávamos agência da Coparaíso, agência Vila Alza, agência Vila Elza, agência da Copercitos. Então agora a nossa nova agência será? Origens. PA Origens, porque nós nascemos ali naquela localidade, iremos rebatizá-las com nossa agência Origens. É um nome bom, né, Miguel? Acho que faz jus, né, ao ambiente da agência como um todo. Assuntos gerais da nossa Assembleia Geral Extraordinária. Obrigado, Vanderlei, nossa diretora de negócios. Obrigado pelo índice da nossa qualidade de carteira, pela melhoria dos processos e procedimentos dos negócios que estamos realizando. A palavra está com os nossos cooperados, que queiram se manifestar a respeito da Assembleia Geral Extraordinária. Presidente, ainda tem mais 2 registros no chat referente ao assunto da
autorização para a venda dos imóveis, né? Pois não, vamos lá. Um cooperado pergunta se não seria melhor fazer essa avaliação antes de votar para vender. Essa é a pergunta. E a outra pergunta, na verdade, é um registro de parabéns pela Assembleia, muitas informações boas aos cooperados. E aí ele pede para ir para as votações. Muito obrigado a participação. O que acontece? Nós podemos, sim, mas entraríamos naquela situação. Iríamos avaliar, e se a Assembleia não autorizar, nós teríamos um dispêndio financeiro. Qual é o nosso desejo? Ter autorização, avaliarmos, e aí sim, o Conselho de Administração tem a competência de chegar e falar, ó, não compensa vender. E aí voltarmos novamente e explicarmos para a Assembleia, diante das avaliações, da ausência de liquidez dos imóveis, ou não encontrar investidores, aí sim nós decidimos pela não realização das vendas, não é mesmo? Então, acredito que o caminho mais econômico é, primeiro, autorizar a possibilidade de venda. Depois, fazer as avaliações, para ver se é adequado ou não, criar os critérios, publicar os critérios, e aí sim, a história e a economia nos diz que o ideal é desimobilizar. Então, assim, nós estamos seguindo a ciência econômica no que diz respeito aos critérios da economia e seguindo as atividades sistêmicas do ambiente Sicob, como um todo, com o Brasil todo está acontecendo esse movimento. Por isso, nós perseguimos esse critério. Mais alguma pergunta? Sem perguntas, presidente. Sem perguntas. Nós encerramos os assuntos da Assembleia Geral Extraordinária e iremos passar agora para o item correlacionado às explicações das votações e explicações também de critérios de sorteios posteriormente, né? Isso mesmo. O exercício do direito do cooperado é o direito a voto. A Assembleia, erroneamente se fala que ela é soberana, na verdade ela é suprema. A literatura nos diz que o procedimento assemblear, ele tem uma supremacia decisória. Você, nosso cooperado, precisa realizar o exercício do seu direito, a sua participação efetiva com a sua cooperativa, com o seu direito a voto. Nós vamos explicar para vocês aqui, mais uma vez, isso já foi explicado, informado nas nossas pré-assembleias, nos nossos sites, nossos canais de divulgação. Como que se faz para votar na Assembleia Ordinária e na Assembleia Extraordinária. Lembrando que o voto é secreto, é um voto único por cooperado e será realizado pelo meio do Sicob Mob, ao qual nós iremos apresentar agora, né, Rodrigo? Por favor. Bom, agora a gente explica rapidamente aqui o nosso processo, né, de votação, né? O que nós temos de novidade este ano, né, que nós temos uma moto aqui na frente, né, da nossa Assembleia. Essa moto, pessoal, a gente divulgou isso amplamente nas nossas pré-assembleias, né? E ela será sorteada aqui hoje, né, ao término da nossa Assembleia, para os cooperados que realizarem o processo de votação da nossa Assembleia. Mas antes, a gente precisa de esclarecer o seguinte: quem participa desse sorteio, né, são os cooperados, pessoas físicas ou pessoa jurídica com conta capital ativa, né, que efetivamente participarem do processo de votação. Então, é extremamente importante realizar a votação ao término agora, né, que nós vamos abrir o processo, para concorrer a esta moto. Quem não participa do processo de sorteio desta moto? O nosso Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, os membros não participam, assim como a diretoria executiva, os nossos colaboradores, estagiários, aprendizes, né? E também as empresas dos quais os conselheiros e funcionários atuem como sócios, né, ou procuradores destas empresas, né? E também os parentes diretos, né, dessas pessoas que nós relacionamos acima. No caso, os pais, né, filhos,
cônjuges e irmãos, né, também dessas pessoas. Isso prezando, né, pelo processo transparente de votação da nossa Assembleia, né? Então, a gente quer priorizar os cooperados que não têm esses vínculos, né, com colaboradores ou membros na administração da cooperativa. Agora, a gente, esclarecido esses pontos, nós vamos passar para vocês o processo de votação, né, que é um vídeo rapidinho que explica como realizar a votação através do aplicativo Sicoob Mob. Cooperado Sicoob Nosso Crédito. Saiba agora como assistir, participar e votar pelo Sicoob Mob na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2025. E se você ainda não tem o aplicativo, baixe, instale ou atualize o Sicoob Mob em seu celular. Disponível gratuitamente nas lojas Apple Store ou no Google Play. Agora, faça o login e acesse sua conta no Super App Sicoob. Clique no menu principal, localizado no canto inferior à direita. Agora, arraste a tela para cima e toque no ícone Sicoob Mob. Clique em Eventos. Em seu primeiro acesso, clique em Próximo para avançar as dicas das telas e, por fim, clique em Iniciar. Caso a transmissão da Assembleia já tenha iniciado, aparecerá a frase "Este evento está ao vivo". Para participar, clique em Assistir. Nesta janela, clique em Acessar App e você será redirecionado para o app Sicoob Mob, já logado. Agora, é só apertar o play para assistir à Assembleia. Depois de assistir os itens apresentados na Assembleia e para acessar a tela de votação, toque em Encerrar no canto superior direito e depois clique em Sair. Agora, confira como acessar a tela de votações pelo Super App Sicoob. Na tela principal, clique no menu no canto inferior à direita. Role a tela para cima e toque no ícone Sicoob Mob. Clique em Votação. Na janela Votação, clique em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária e, em seguida, clique em Iniciar Votação. Aparecerá uma tela com instruções de como deve se votar. Clique em Começar. Leia com atenção as informações disponíveis no item de pauta da AGOE e faça a votação, clicando na opção Sim, Não ou Quero me abster. Caso queira visualizar a descrição de cada item, clique em Saiba Mais. Após votar em todos os itens, confira as opções que você votou e clique em Confirmar voto. E logo após, clique em Confirmar. Pronto! Você votou, finalizou a sua participação e já está concorrendo a uma moto 0 km Honda CG 160. E após o término do prazo de 30 minutos para a votação, você terá acesso ao resultado final, clicando no ícone Encerradas dentro da tela de votação. Sicoob Nosso Crédito. Com você na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2025. Lembrando que a votação ela é item por item, né, do que foi apresentado aqui conforme o nosso edital, né? Agora, presidente. Lembrando, né, Rodrigo, até o nosso coordenador do Conselho Fiscal informou aqui. A pessoa vai ter que votar 10 vezes. Cada item é um voto. Então, a pessoa precisa fazer os seus votos item por item. Por quê? Porque ele pode ter uma opinião de um deferimento de um item, ou de um deferimento de outro, ou abstenção de outro. Então, ele não vota no bloco todo, ele vota item por item. Tá bom? É muito importante esse esclarecimento. Algo mais a esclarecer antes de abrir as votações? O tempo de votação. Vocês, os nossos cooperados, terão um lapso temporal de 30 minutos para votar. Então, esse tempo de votação, a partir do momento que a mesa diretora abrir os votos, ficará um cronômetro aqui, informando o tempo de 30 minutos para a realização dos votos. Nós entendemos que é um tempo mais do que possível para a realização. Então, ele vai aparecer essa tela aqui, onde vai estar o período de votações, tá bom? Ainda existem muitas pessoas aqui na plenária que eu estou percebendo que ainda está baixando o aplicativo do Sicoob Mob, né?
Eu acredito que em casa quem está visualizando, porque já está com o Cicobi Mob, já está integrado, então já consegue fazer o critério do voto. Aqui na plenária, temos pessoas ainda baixando o aplicativo. Enquanto isso, eu quero agradecer a presença do Renan. Muito obrigado, Renan, por estar aqui conosco, secretário do Meio Ambiente. Quero também registrar a presença da dona Terezinha, minha mãe. Muito obrigado, dona Terezinha, por estar aqui conosco. Muito obrigado pelos seus ensinamentos, carinho, dedicação e aquelas boas chineladas também, né? Muito obrigado por estar aqui conosco. Mais algum recado, Rodrigo? Senhor coordenador do nosso Conselho Fiscal? Perfeito. Nossa mesa diretora, Vanderly, Rogério, tudo bem? Sérgio, Ana, podemos colocar em votação plenária? Podemos, estamos todos preparados para colocar em votação? Então, está em votação por meio do Cicobi Mob, lembrando que o voto é secreto. Por gentileza, relógio na tela, já está em votação.